Mês de massacre. Já são mais de 10 mil palestinos mortos na contraofensiva de Israel contra o Hamas. Agências da ONU pedem cessar-fogo imediato e secretário-geral diz que Gaza virou cemitério de crianças. Passagem de Rafah no Egito abre novamente, mas brasileiros seguem reféns. Israel corta totalmente a conexão, a gente fica sem poder ter conexão com ninguém. Documentarista brasileira rebate Joe Biden sobre número de mortos e fala em chacina na Palestina. Privatiza que piora. Apagão em São Paulo deixa 500 mil sem luz por mais de 3 dias. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Muito boa noite a você que nos assiste pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Estamos começando mais uma semana com muita notícia. Continuamos falando sobre o genocídio na faixa de Gaza e também sobre o apagão da Enel em São Paulo. A gente destaca algumas informações aqui no nosso site, iclnoticias.com.br. A fronteira em Gaza foi reaberta a estrangeiros. E a expectativa da representação brasileira na Palestina é de que o grupo de brasileiros que estão lá vai ser incluído em novas listas de pessoas autorizadas a deixar o território. Então, a gente está falando da passagem de Rafah, que fica justamente ali na fronteira da faixa de Gaza, na parte sul, com o Egito. Foi reaberta na tarde de hoje, no horário de Gaza. Fazia 3 dias que esse acesso estava fechado e nenhuma lista de estrangeiros autorizados a deixar o território foi divulgada pelas autoridades de Israel ou também do Egito. Então, o que se espera agora é que esse fluxo de saídas seja retomado. Como eu disse, o Alexandre Candeias, o embaixador, representante brasileiro lá na Palestina, disse que o movimento em Gaza, depois da reabertura da passagem, foi levar pessoas feridas no conflito. Então, para a fronteira, né, pela Cruz Vermelha e pela Organização do Crescente Vermelho, que é a Cruz Vermelha ali local. A Organização da ONU também divulgou hoje que são cerca de 23 mil feridos depois desses bombardeios em Gaza. Então, milhares de pessoas continuam feridas por lá. A gente também destaca um brasileiro que dá o seu depoimento sobre o bombardeio na região. Um grupo de brasileiros em Gaza que sofre com escassez de recursos, farinha e água potável estão no fim. Então, recursos básicos, a gente vem falando a respeito disso por aqui. E a gente falou já da reabertura da fronteira, mas está reacendendo a esperança desses brasileiros para que eles consigam sair dessa região depois de mais de um mês. A gente está falando de um mês da guerra entre Israel e os civis palestinos. Esses são alguns dos destaques aqui ao longo do programa. A gente vai falar sobre a guerra. A gente continua falando com a Elô Vilela a respeito disso. Daqui a pouquinho ela entra aqui para conversar com a gente. E agora a gente vai falar sobre privatização. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, minha querida Gabriela. A gente está só nós dois hoje aqui. Só nós dois. Meu xará Chico Sá trabalhou na parte da manhã. Firmes e fortes, né, Chico? Firmes e fortes. Uma gripezinha para incomodar, mas... Nós dois, né? Nós dois. Então tá ótimo. Não te passo gripe e você não me passa gripe. Olha, eu vou falar da realmente privatização, né? Hoje, a coisa que mais me surpreendeu foi um Twitter do ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten, que disse o seguinte... Essa ninguém esperava. Olha o que diz a extrema-direita. É gozado como muda o discurso, né? Pois o Paulo Guedes queria privatizar todos, isso aqui e tal. Olha aí. Em teoria, a privatização é maravilhosa. Bairros de São Paulo estão no escuro há mais de 30 horas. Se com a energia elétrica o transtorno é enorme, imaginem se a companhia de água cair nas mãos de grupos tão incompetentes quantos de energia. Viu, Tarcísio de Freitas? Tá vendo, ó? Olha o Weingarten dizendo para você. Imagine se a companhia de água cair na mão de grupos incompetentes.
Enquanto no país tudo se resumir a medidas de curto prazo para gerar caixa para fundos emergenciais ao custo de entregar o país para os Black Rocks da vida, o Brasil vai seguir sendo uma colônia. Óbvio que nossa casta magnânima continuará com todas as suas regalias. Contudo, temos que parar de olhar apenas para os umbigos de barrigas cheias de lagosta e de Blue Label, whisky, né? E começar a pensar num projeto de país grandioso. Coisa que eles nunca pensaram, mas eles sabem que apoiar a privatização, quando São Paulo está no escuro há mais de 60 horas, aliás, já foi para 72 agora, né? 72 horas, foi exatamente. Sexta de tarde. Praticamente 3 dias, né, Chico? Pois é, há 500 mil residências ainda, até agora mesmo, sem energia elétrica. 500 mil. Se você colocar aí 4 pessoas, porque são 2 milhões de pessoas que estão sendo desatendidas pela Enel. Falam Enel, é Enel, não tem acento circunflexo no E, só porque é uma companhia italiana. Agora é gozado isso, né? A privatização deu certo, não viu o telefone como deu certo? Daria certo de qualquer jeito, porque o processo estava avançando, o processo tecnológico. Mas São Paulo, por exemplo, privatizou a telefonia, privatizou nada, estatizou na Espanha, porque entregou para a Telefônica, que é espanhola, é uma estatal espanhola. Então são grupos, fundos, empresas estrangeiras, a Enel é italiana, né? Tem participação do governo de lá também, que vão se apropriando de riquezas aqui. Né? E quando você privatiza, olha só, você vai privatizar uma empresa que fornece energia elétrica. No caso da Enel em São Paulo, são 24 municípios da Grande São Paulo, né? Quase 20 milhões de pessoas, ou 20 milhões de pessoas dependem dessa porcaria chamada Enel. Porcaria mesmo, serviço pouco, mal feito. Né? Primeiro objetivo dela não é fornecer energia, é ganhar dinheiro, Como é que você ganha dinheiro? Você aumenta a tarifa, é o que andam fazendo sempre, né? Sobem a tarifa e reduz custo. Reduz custo como? Cortando funcionário. Demite funcionário. Consta que demitiram 35%, quer dizer, mais de 1/3 dos funcionários. Mas hoje o zelador lá do meu prédio falou assim, não, mas não é culpa de nada. Isso aí foi a chuva, você viu a ventania que deu? Eu falei, sim, mas cadê os reparos? Cadê os reparos que ninguém faz? Porque não tem quem faça, não tem. Cortaram gente, como sempre cortam é gente. Tem que dar lucro. Os caras que investiram nesses fundos, os caras da empresa italiana lá, tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro em cima de quê? Da conta que a gente paga, e dos cortes que eles fazem. Certamente, eu não posso afirmar, mas certamente a manutenção, a troca de equipamentos, porque equipamento de energia elétrica também se deteriora, né? Eles vão deixando no limite, deixa até o fim. A hora que está no fim, a gente troca. E aí dá isso que deu. São Paulo está desde 4 da tarde de sexta-feira, com boa parte da população sem energia elétrica. Hoje eu passei num posto de combustível, o cara falou, conseguimos reabrir hoje, que estava sem energia para mover as bombas de combustível. Não é? E nada funciona. Um supermercadinho que tem perto da minha casa, um menor, fechado, porque não tem energia elétrica. O prejuízo é para todos, é enorme, né? E a ANEEL não dá satisfação a ninguém. Diz agora a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que controla essas picaretas, né? Que vai cobrar deles explicações. Explicações não, tem que cobrar a solução. E mandar descontar o prejuízo que deram nas contas de luz. Mandar descontar o prejuízo que deram. Primeiro, repor ao consumidor, né, o dinheiro que eles estariam pagando por esse período. Você acha que vão repor? Vai repor uma bimboca. Né? Segundo, mas eles indenizam. A luz vai, a luz volta, queima equipamento na sua casa, né, queima equipamento em estabelecimentos comerciais. Mas você pode fazer, aí você faz um requerimento. Quando você faz o requerimento, você tem que apresentar um laudo com as notas, a despesa, para ver. Olha, o trabalho que você tem, o que você gasta para levantar tudo é menos do que eles vão te pagar. Então, fica de um tamanho muito bom para esses picaretas sem vergonhas que estão tomando as coisas no Brasil. E o seu Tarcísio de Freitas, né, criticado aqui indiretamente por Fábio Weingarten, né,
diz que vai privatizar também agora a água. Olha, eu fiquei 20 e poucos anos morando aqui em São Paulo, depois eu me mudei para o Rio, mas fico indo e vindo, não é? E quando eu morava aqui não tinha esse problema. Às vezes caía a luz sim, uma chuva forte caía. 1, 2 horas depois, no máximo 3, estava retomada. Nunca aconteceu você ficar numa cidade do tamanho de São Paulo, uma megalópole, você ficar 3 dias sem energia elétrica. Sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda e sabe-se lá quando vão retomar. Diz que até amanhã, né? Mas aí... mas o papel aceita qualquer coisa, né, Gabi? Eles dizem. Né? E agora o senhor Tarcísio quer privatizar a empresa de água de São Paulo. Assim como o Zema, que é do mesmo time de privatização, quer acabar com a CEMIG em Minas, que é a companhia de energia elétrica, que está nas mãos do Estado. Assim como quer acabar com a Copasa, em Minas Gerais. Assim como acabar no Paraná com a CEPEL. Vão acabando com tudo, entregando para grupos interessados em fazer dinheiro em cima das necessidades dos brasileiros. Ah, mas é do mercado, é legal. É legal sim. É legal quando você tem uma empresa que presta um serviço vagabundo, porcaria, mal feito. É concorrência do mercado. Capitalismo, é isso? Tá bom, então eu quero escolher outra. Você pode escolher? Você pode escolher energia elétrica? É um monopólio. Você pode escolher fornecimento de água? É monopólio. E esses caras correm soltos, né? Enchendo as burras de alguns picaretas grandes que estão por trás disso, que aprovam projetos, que apresentam decretos, que fazem campanha política. É muita gente que ganha, né? Quando o Tarcísio arrebenta aquele martelo ali, arrebenta o martelo em cima das empresas de São Paulo. Bate aí, olha a raiva que ele tem da coisa pública, olha a raiva que ele tem de empresas do Estado. É isso aí. Aqui é a concessão de Rodoanel. Né? Aí, é isso. Isso ainda vai nos levar à desgraceira total, sabe? Essa onda de... Olha o barulho, olha lá. Ei, que raiva, hein, Tarcísio? Que raiva. Parece até a PM dele batendo em preto e pobre, que é assim também. Aliás, esse fim de semana, ontem, tinha uma imagem horrorosa de um policial militar executando a sangue frio um cara na rua. Para isso, dinheiro para botar câmera ele não tem. Câmera nos policiais, ele não tem. E assim vamos. Elegendo Tarcísio, se bobear vai ser reeleito, elegendo o outro prefeito de São Paulo, o tal do Ricardo Nunes, que está depredando a cidade toda, para fazer obras, para na véspera da eleição, São Paulo, o asfalto vai estar um tapete. Agora, ontem, na hora que o bicho pegou, sabe onde é que estava o seu Ricardo Nunes? Olha lá, assistindo Fórmula 1, dando entrevista, achando graça. Que beleza. São Paulo já estava há 2 dias sem energia elétrica. E o seu prefeito se divertindo. É assim, tem gerador, tem tudo próprio. Ele, Tarcísio e a sua turma. Abre o olho, gente. Abram os olhos. Vamos ficar de olho nessas privatizações, onde alguns ganham e todos nós perdemos, sempre. A empresa estatal ineficiente. Vamos cobrar. Tem que haver instrumentos de cobrança para que o poder público funcione. O poder público funciona debaixo de cobrança. Agora, esses caras estão fazendo com o Enel e não acontece nada. Tem um prazo agora de 24 horas para eles darem esclarecimentos. O esclarecimento não repõe prejuízo de ninguém, né? De ninguém. Hoje, o jurista Pedro Serrano, né, fez um texto aqui cobrando a cassação da Enel, tomar o serviço da Enel. E o Rodrigo Viana, hoje de manhã, lembrava no N1 que lá no Rio Grande do Sul, quando a empresa se meteu a besta assim, o Leonel Brizola baixou um decreto e mandou ela embora. Né? Mas aí como é que fica o mercado? O mercado, dofa-se o mercado. Dofa-se, entendeu? É isso. E a gente tem recebido várias mensagens aqui, Chico, não de quem está sem energia, né? Porque quem está sem energia provavelmente não está conseguindo assistir a gente. Mas já ficou sem energia, né? O Marcos Videira dizendo, a Enel vai ressarcir os cidadãos com esse prefeito e governador? Duvido. Enel, por favor, fala Enel. Aí... Só para a gente provocar eles. Eles não gostam de chamar de Enel. Enel. E aí, realmente, né? Porque é uma questão, essa questão de ressarcir as pessoas, porque ainda quem tem um comércio
ainda consegue ter algum tipo de comprovação. Agora, a dona de casa que perdeu todos os alimentos, ou o dono de casa, também não consegue. Até a Bianca aqui da nossa equipe falou, né? O posto perto de casa está fechado. Eu fiz um vídeo, minha geladeira está completamente vazia, descongelando, perdeu alimentos também. Rogério Jordão também trazendo relatos para a gente. Mais de 72 horas depois do apagão em São Paulo, a gente tem cerca de 400 mil casas sem energia na região metropolitana de São Paulo. Então, deu uma atualizada nos números, né? Porque mais cedo a gente tinha 500 mil, ainda é muito pouco, né? A gente está desde sábado, então ainda tem 400 mil endereços sem energia, condomínios começando a entregar garrafa de água potável, Chico, e liberar o uso de água da piscina para descarga em vasos sanitários. Olha que situação que a gente chegou. Tem também os problemas de casas que, para ter água dentro de casa, tem que ter a bomba que joga a água de baixo para cima, né? Isso. A caixa d'água. As bombas não funcionam porque não tem água. Aí não tem como, né? Não tem como. O José Carlos Ferreira dos Santos também, que é de Salvador, Bahia, diz: sinto muito pelo povo de São Paulo, mas não posso deixar de registrar que os paulistas estão votando mal. Fiquem de olho em Tarcísio, povo brasileiro. Pois é, gente, pois é. Olha, não tá fácil para os paulistas, não. Não tá fácil. O Tarcísio tem muitos compromissos desde a origem dele. Ele é carioca com São Paulo, né? Ele, o Ricardo Nunes é outro que não parece estar nem um pouco preocupado. Se estivesse preocupado, não estava largando a cidade às escuras para ver a Fórmula 1 lá ao vivo, né? Em camarote VIP. É de dar raiva, viu? É de dar raiva. Claro. A população fica indignada. Gente, o prefeito de São Paulo estava assistindo Fórmula 1 enquanto tinha um monte de árvores caídas pelas cidades. Quer dizer, tem gente que não está conseguindo nem transitar nas ruas. Sem noção. Não tem noção. Não tem noção do que é ser um administrador público que zela, que cuida da cidade. E pelo mesmo caminho vai aquele maledeto lá de Minas, o tal do Zema. Atenção, Minas Gerais, olha aí a CEMIG e a Copasa, que já ganharam prêmios e prêmios por qualidade de trabalho. Vão entregar tudo. A gente está de olho, a gente segue de olho. Chico, vamos chamar a Elô Vilela para conversar com a gente, porque a gente chegou ao 31º dia da guerra na faixa de Gaza. O número de palestinos mortos passou de 10.022, para ser bem exata, e foram 1.400 israelenses do número total, basicamente no primeiro dia da guerra, que foi o dia 7. Se espera para hoje ainda, ou para amanhã, a entrada de tropas na cidade de Gaza, e um bombardeio de Israel danificou um sistema importantíssimo de energia solar do hospital Al-Shifa. A gente tem falado aqui bastante desse hospital, porque é o maior ali de Gaza e tem diversos relatos de ataques contra ambulâncias. Quer dizer, é um requinte de crueldade mesmo, né? Elô, boa noite para você. Boa noite, Elô. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Pois é, hoje parece que conseguiram sair dali algumas ambulâncias, 4 ambulâncias, segundo o Crescente Vermelho, finalmente conseguiram sair depois que aquele comboio de ambulâncias foi atacado por Israel. Agora essas 4 conseguiram sair. Parece que 80 pessoas que têm dupla nacionalidade e 17 pessoas da área médica também saíram, mas está longe de ser o que precisa, né? Então, esse trabalho ali a conta-gotas não está resolvendo a vida de ninguém. O secretário de Estado americano Antony Blinken esteve ali na reunião e voltou dizendo que, infelizmente, não conseguiu nenhum avanço, nenhum acordo para a libertação dos reféns israelenses e para uma pausa humanitária. É o máximo que os Estados Unidos conseguem admitir e pedir, é uma pausa humanitária para que as pessoas possam fugir da faixa de Gaza. Então, realmente é muito pouco, porque o mundo está exigindo e está exigindo nas ruas um cessar-fogo imediato e o fim dessa insanidade que nós todos estamos acompanhando no mundo inteiro. A proposta do Brasil, Elô, no Conselho de Segurança da ONU, foi mais ou menos isso, não foi nem cessar-fogo, foi pausa humanitária e abertura de corredor para as pessoas poderem sair, né? Como é que você interpreta? Você podia discutir isso no começo, agora já era, não dá mais tempo para isso, não. Pois é, agora é uma chacina, um morticínio, um banho de sangue, os caras bombardeando a ambulância, sabe porque na ambulância pode ter alguém do Hamas, e aí até colega jornalista aí, né, seu pontual, que justifica, não,
O objetivo é militar. E se tem gente do Hamas aí, mata, se seu parente estivesse lá dentro da ambulância, como é que fica isso? Né? Se for um amigo seu, já que você não reconhece a humanidade dos outros desconhecidos palestinos, porque isso já não é uma guerra do exército de Israel, Netanyahu, contra o Hamas, é Netanyahu contra o povo palestino. Agora, eu queria a sua opinião, Elô, porque eu não consigo entender como é que Israel mantém reféns sendo torturados, não os do Hamas, os brasileiros, por exemplo. Porque eles estão lá, e eu tive a informação que o problema para eles saírem não é nem o Hamas, nem o Egito, é Israel que não deixa que eles saiam. O que é? Será a retaliação? Com certeza. Será a retaliação ao Lula, porque o Netanyahu era amigo de Bolsonaro? Alguma sacanagem dessa ordem? Afinal, por que não deixam os brasileiros sair e estão sendo torturados? Porque quem está passando fome, com falta de água, com falta de comida e não pode dormir porque tem bomba caindo ao redor, está sendo torturado, né? Por que o Netanyahu mantém os reféns? Essa é a dúvida, né, Chico? Ninguém está entendendo, primeiro, qual é o critério para a saída das pessoas de outra nacionalidade. Ninguém sabe. Já saíram mais de 300 americanos, já saíram 50 alemães, já saíram mais 50 franceses. Qual é o critério? Não existe critério. Então, hoje, o assessor especial do presidente Lula, o embaixador Celso Amorim, disse que aparentemente não existe nenhuma perseguição ao Brasil e sim falta de priorizar. Eles estão priorizando outras coisas. Ele diz que não há uma perseguição. Vocês estão vendo ali, ó. Vamos esperar que haja uma decisão rápida. Estamos há mais de 15 dias pedindo a liberação. Não há razão para qualquer suspeita. Se houvesse algum problema com algum dos nacionais, poderia ter falado logo. É uma situação absurda em que há 15 crianças em um grupo de 32 pessoas. Então, não fica muito claro qual é o motivo. Se houvesse alguma perseguição, né, o Brasil não seria o único Brasil perseguido, o único país perseguido. Agora, que os Estados Unidos levaram muita vantagem, levaram, porque já saiu uma quantidade gigantesca de estadunidenses. Pois é, ele diz que não há razão para qualquer suspeita. Suspeita sobre os brasileiros, os 34 que estão lá. Não deve ter mesmo, né? Eu acho que não há nenhuma. A suspeita que a razão para ter suspeita é de alguma retaliação política desse fascista, nazi-fascista judeu, chamado Netanyahu, contra as autoridades brasileiras, contra o presidente Lula. Aí eu tenho suspeita de que tem alguma mutreta aí, tem alguma coisa que eles estão fazendo para punir o governo brasileiro, que foi o primeiro, aliás, dos únicos, né, a retirar seus nacionais de dentro de Israel e da Palestina. Isso a gente viu agora, logo Chico, no começo. na sexta-feira, o chanceler israelense disse ao nosso ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, que os brasileiros sairão até quarta-feira no máximo. Então, está todo mundo ali realmente extremamente ansioso. A gente tem recebido os vídeos do pessoal brasileiro que está lá nessa expectativa e a gente vai vendo que cada dia que passa eles estão mais desesperançados. Cada dia mais. Olha, essa menina hoje me deixou arrasada a fala dela. Vamos dar uma olhada? Vamos assistir esse vídeo da brasileira que continua esperando para conseguir sair do território. Lembro dela lá a Shahed Albana. Na parte norte de Gaza. Gente, tudo bem? Tô passando aqui para dizer que estamos vivos ainda, mas até agora não conseguimos sair de Gaza. Nossos nomes não saíram das listas da fronteira do Rafah. A maioria do tempo o Israel corta totalmente a conexão e a rede, então a gente fica sem poder ter conexão com ninguém. E aí, por isso que eu desapareço. Só para atualizar essa lista, né, de estrangeiros, porque nenhuma lista de estrangeiros autorizados a deixar o território foi divulgada pelas autoridades de Israel ou também do Egito, por nenhuma delas. E nas listas anteriores não tinha nenhum brasileiro, né? Na última de autorização, a quarta, que foi divulgada no sábado, eram
386 cidadãos, né? E aí tinham cidadãos dos Estados Unidos, 386, 112 do Reino Unido, 51 da França e 50 da Alemanha. E esse foi o primeiro movimento em Gaza depois da reabertura da passagem, esse movimento de levar essas pessoas feridas, né? Como a gente ressaltou pela fronteira ali, a Cruz Vermelha, a Organização do Crescente Vermelho também. E a ONU divulgou que são cerca de 23 mil feridos por bombardeios e conflitos armados em Gaza. E quando a gente está falando de feridos, a gente não está falando, né? Até Leandro Demore ressaltou isso, a gente não está falando de machucados, assim, superficiais, de raspão. A gente está falando de pessoas decapitadas, de gente, assim... Está precisando ir para UTI urgente. Decapitadas não, né? Porque, enfim, mas sem as pernas, exatamente, senão seriam mortos. Mas pessoas sem as pernas, pessoas sem um membro, são ferimentos, assim, gravíssimos que a gente está falando. A situação, se você está seguindo fotógrafos e imprensa local em Gaza, você tem acompanhado que os vídeos, assim, são coisas horrorosas, de fato, que a gente está em situação de calamidade do ponto de vista humanitário, né, Lu? O Gabi, e eu queria só acrescentar o seguinte, essa discussão a respeito do motivo pelo qual os brasileiros não saíram de lá até agora, causou um mal-estar tremendo a ponto do embaixador de Israel no Brasil soltar uma nota dizendo que a culpa é do Hamas, que o Hamas está escondendo combatentes nas listas e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, corroborou essa narrativa, dizendo que o Hamas está atrasando a saída dos reféns. E realmente é risível, para não dizer outra coisa. A gente sabe que não tem nenhuma ingerência do Hamas, a gente está acompanhando o trabalho da diplomacia brasileira, a gente sabe que não tem ingerência nenhuma do Hamas. Quem está impedindo a saída dessas pessoas, e são um grupo pequeno de 30 pessoas, é o governo de Israel. Por quê? É o que a gente ainda não conseguiu saber. Agora, Elô, isso vai ser assim, né? Eles mentem, Israel mente descaradamente. Israel mata, assassina, faz genocídio e nega, não é? E a mídia ocidental acaba dando voz a esses fascínoras. Isso é que é lamentável. Agora, quando eu vejo os brasileiros, os 34 que estavam em Gaza, a gente vê muito essa menina, como é o nome dela? Shahed Al-Banna. Shahed Al-Banna. A gente já vimos outros também. Em geral, é gente muito parecida com os brasileiros pobres, sabe? Esses brasileiros que moram nas periferias, nas favelas, né, nos lugares. Fossem os brasileiros empresários poderosos, o governo de Israel já estaria mais preocupado em liberá-los. Duvido que manteriam para ir gente loira de olhos azuis. Olha que interessante, hoje eu passei de carro em frente ao estádio do Morumbi, que fica num bairro de gente rica, né? O estádio do Morumbi, sempre que passa ali, tem 2 varais imensos com camisas penduradas para vender e bandeiras do São Paulo, afinal, é o estado do São Paulo, né? O estádio do São Paulo Futebol Clube. Bandeiras do São Paulo. Agora, 2 bandeiras imensas à venda. Aliás, cada varal tinha uma. Uma bandeira do Brasil e, ao lado, uma bandeira de Israel. Quer dizer, a torcida de Israel, infelizmente, a torcida do sionismo assassino continua firme aqui. E quem se preocupa com esse povo que está aí, esses 34, né, somos nós, da mídia independente, né, são os grupos de direitos humanos amaldiçoados ao redor do mundo. E eu tenho certeza que também o presidente Lula, embora eu esperasse que o presidente Lula assumisse posições agora mais duras contra Israel. Acho que está meio macio demais, né? E talvez liderar um movimento da América do Sul para cobrar posições de respeito à vida do governo de Israel. Mas é coincidência ou não? Chico, que os ricos é que compram a bandeira de Israel, hein? Não é? A gente está vendo um incremento aí no mundo, Chico, de países se movimentando na área diplomática para cobrar, justamente para pressionar o governo de Israel. O número de países que estão chamando seus embaixadores de volta vai crescendo. Hoje a gente teve mais 2 países que entraram nessa lista. A África do Sul
e o Chad. E a África do Sul, Chico, é fundamental, porque a África do Sul chamou seu embaixador de volta denunciando o genocídio. E há muitos anos que o governo da África do Sul já iguala, já compara, já equipara o que acontece em Gaza com o apartheid que aconteceu na África do Sul. Então, é um peso simbólico importantíssimo, uma presença importante da África do Sul nessa movimentação diplomática, que já tem outros países, como a Jordânia, o Bahrein, Guatemala, a Colômbia, Chile, que já chamaram seus embaixadores de volta também. Então, eu acho que você tem toda a razão quando você diz que já está na hora do governo brasileiro abandonar o salto alto e descer no gramado de maneira mais forte, deixando mais claro que não vai concordar e ficar em silêncio e se acomodar, né, ficar acochambrando com o genocídio que Israel está promovendo na Palestina. Talvez o governo esteja esperando, né, que os brasileiros sejam libertados, porque senão eles correm até risco de Israel mandar matar, né? Só jogar uma bomba em cima dizendo que pode ter algum infiltrado em retaliação, alguma moção mais dura do governo brasileiro. Então, não deixá-los sair de lá até que eles eliminem tudo, né? Porque Israel, a jogada de Israel não é uma guerra de Israel contra o Hamas, é uma guerra de Israel contra o povo palestino. O Hamas foi um pretexto no passado. Hoje não, estão matando hoje civil. Ou há 10 mil militantes do Hamas mortos aí, entre esses 10 mil. Imagina, né? Imagina que loucura. E acho que essa discussão está vindo num crescendo que hoje ficou mais forte lá na ONU, né, Gabi? O secretário-geral da ONU foi muito contundente ao falar sobre essa questão hoje. Você não quer relatar isso para a gente? Não, Elô, com certeza. Ele já tinha falado, né, o Antônio Guterres, o secretário-geral, que Gaza estava virando um cemitério de crianças. E hoje ele voltou a dizer isso, Elô. Ele voltou também a pedir por um cessar-fogo, né, bateu nessa tecla de novo. E aí a ONU informou num documento oficial que 88 funcionários lá das Nações Unidas, né, da Agência de Ajuda para os Refugiados Palestinos, que é da ONU, foram mortos em Gaza, isso desde o dia 7, né? Então, no total. E hoje a ONU divulgou também um vídeo para homenagear uma dessas funcionárias que foi morta ontem, infelizmente, que é a Mai Ibad. E a gente tem esse vídeo também, vou pedir para a nossa produção colocar aqui, tá? Ok, né, gente, o vídeo? Ok, podemos chamar o vídeo. My family is originally from Praia. When I was just a toddler, I was diagnosed with muscular dystrophy, which is a genetic disease. I was accepted at Software Engineering College, and I already was the top of my class. Luckily, this continued, and I found myself applying for a job as a front-end developer with UNRWA in partnership with UNICC. Então, só para atualizar esse número do vídeo, né, a gente fala em 88 mortos agora, então um número que já foi atualizado, antes eram 72, agora 88. E aí a gente tem também 18 executivos e chefes de agências da ONU escrevendo uma carta conjunta. A gente tem, a nossa produção preparou uma imagem, né, com um trecho importante dessa carta dizendo: toda uma população está sitiada e sob ataque, sem acesso aos bens essenciais para a sobrevivência, com suas casas, abrigos, hospitais e locais de culto bombardeados. Isso é inaceitável. Precisamos de um cessar-fogo humanitário imediato. Já se passaram 30 dias, já é suficiente e isso deve parar agora. Foi o que disseram os chefes dessas agências da ONU nessa carta conjunta bastante contundente. Também o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, respondeu no Twitter a respeito disso.
E aí ele disse que o secretário da ONU, Antônio Guterres, deveria se envergonhar. Vou pedir para a nossa produção Cara colocar de pau aqui. esse cara, hein? Pois é, olha só. Ele é o quê? O chanceler? Ele é o chefe, o ministro das Relações Exteriores lá de Israel, agora. Esse que a gente está vendo aqui na nossa tela. Mais de 30 menores, entre eles um bebê de 9 meses, bem como crianças, bebês, né, no caso, crianças pequenas, crianças que testemunharam o assassinato dos seus pais a sangue e fio, estão detidos contra sua vontade na faixa de Gaza. O Hamas é o problema em Gaza, não as ações de Israel para eliminar essa organização terrorista. E aí ele também passa por cima de todas as crianças que já foram mortas em Gaza, né, Elô? A gente tem 4 crianças que são mortas a cada 10 minutos. Essa carta da ONU é de 18 altos comissários, né? É Perfeito. de indignar mesmo, né, Elô? Com certeza. A ONU nunca perdeu um número tão grande de funcionários e agentes num espaço de tempo tão curto. Nunca, em nenhum conflito na história da organização. Essas coisas são importantes para as pessoas terem uma dimensão do tamanho da tragédia, do genocídio que está em operação ali na faixa de Gaza. Isso é uma loucura. Hoje o Guterres disse o seguinte, o Antônio Guterres, ele disse que isso não é uma crise humanitária, isso é uma crise da humanidade. Da humanidade. E é isso mesmo. A manifestação que teve sábado aí na Paulista, houve uma encenação que falava parabéns, consciência, consciência da humanidade. Porque isso é um chamado à nossa consciência, do nosso coletivo como seres humanos. A gente não pode simplesmente olhar para isso e achar que está tudo bem. Então, por isso foi que o Guterres falou, que chamou atenção para o fato de Gaza estar se tornando um cemitério de crianças, e o ministro das Relações Exteriores de Israel parece que não gostou muito. A gente tem que se indignar contra a atitude desse nazi israelense chamado Netanyahu e seus asseclas, da mesma maneira que a gente ficou indignado com Hitler, com Mussolini, com Franco, né? São fascínoras, vampiros que se alimentam de sangue inocente do mesmo calibre. A diferença é que um usava suástica e esse tem a ousadia de usar a estrela de Davi. Aliás, estrela que os palestinos talvez devessem botar nas suas roupas, porque eles são, hoje, a população mais parecida com aqueles judeus que estavam ali no gueto de Varsóvia, que estavam na Alemanha, né, e que foram levados para os campos de concentração. É um grande campo de concentração de 2 milhões de pessoas, o sul da faixa de Gaza. E o Hitler dele se chama Benjamin Netanyahu. É uma coisa inacreditável. E olha, Chico, tem uma organização chamada Action Aid que disse hoje que mais de 500 mil de pessoas estão ameaçadas de morrer de fome na faixa de Gaza. Fora, além dos bombardeios, dos ferimentos, estão ameaçadas de morrer de fome, porque não tem mais como arranjar o que comer, as crianças bebendo água salgada. O risco de desidratação dessas crianças é gigantesco. Então o problema só vai se multiplicando e, como disse Antônio Guterres, o que Israel está permitindo que entre em matéria de número de caminhões para ajuda humanitária são gotas que não atendem à necessidade desse oceano de problemas que é Gaza. É uma coisa, né, inacreditável. Cada vez que eu abro aqui o Twitter, por exemplo, né, e vejo as imagens que chegam de lá, de crianças tremendo, em crises nervosas, depois de terem visto pai e mãe morrer, casa ser derrubada, né, pelo senhor Netanyahu. Em nome de quem? Em nome de que Deus fala a este animal perverso, né, esse vampiro? Eu não tenho palavras, eu estou muito indignado, isso já nos afeta há um mês, a todos nós, e principalmente nossos colegas jornalistas que estão mais próximos. Já morreram quase 20 lá, né, Lô? 20 jornalistas. Bem mais, acho que são mais de 30 já, Chico. É uma loucura, uma verdadeira loucura.
E, Elô, vamos falar também da posição estadunidense nessa guerra, nesse massacre, melhor dizendo, né? O maior submarino que já foi construído nos Estados Unidos, que é capaz de lançar mísseis nucleares, chegou ontem ao Oriente Médio e a presença, né, desse submarino já foi divulgada, inclusive nas redes sociais, pelas próprias Forças Armadas dos Estados Unidos. A gente tem aqui a imagem que a gente está colocando agora. Desse submarino, quer dizer, é mais uma demonstração de força, né, do país estadunidense. Covardia, né? De covardia, sim. E além disso, a gente não pode esquecer, né? O governo dos Estados Unidos pediu ao Congresso, o Congresso aprovou mais 14 bilhões de dólares para envio de armas para Israel e também já disse, o Wall Street Journal disse hoje que o governo americano já está decidido a enviar 320 milhões de dólares em bombas de precisão para Israel usar nessa chacina, nesse genocídio, nesse massacre que está promovendo ali na faixa de Gaza. Hoje o presidente Joe Biden, inclusive, conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e conversou sobre a possibilidade de uma pausa humanitária, porque eles são muito bonzinhos, estão pensando numa pausa humanitária para quem puder fugir de lá, tentar fugir enquanto é tempo para sobreviver a tudo isso. Realmente é inacreditável. Olha, são bilhões de dólares em armas para Israel. Quer dizer, é o Biden obtendo autorização do Congresso para mover a indústria, né, que mais dinheiro dá nos Estados Unidos, que é a indústria bélica, a indústria de armas. Ele já vendeu arma para a Ucrânia, agora vai vender para Israel. Enquanto isso, a indústria americana se movimenta, a indústria burra, assassina, sangrenta, né, vai se mover. Agora, Chico, acho importante a gente destacar... Às custas de vidas humanas. A gente destacar duas coisas. Perdão. Acho importante a gente destacar duas coisas, que houve manifestações e as manifestações em Washington, a manifestação em Washington foi enorme. Hoje teve uma tomada da Estátua da Liberdade lá em Nova York. Também várias pessoas foram para lá e sentaram em frente da estátua para mostrar aí, essas imagens são de Washington, foi uma manifestação grande, expressiva, então isso é importante, assusta o Biden, mas lá, como aqui, a imprensa faz um desserviço em matéria de informar a população. Eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço que trabalha em Washington, que vai à Casa Branca, que vai ao Departamento de Estado e está desesperada de ver como jornalistas americanos não fazem uma pergunta sequer para cobrar do seu governo que acabe com esse massacre. Nada. É uma coisa impressionante, é um outro problema que a gente tem no mundo hoje também. Elô, você falou sobre essa manifestação, né? Uma das entradas ali da Casa Branca tem uma imagem bem forte, acho que nossa produção não chegou a separar, mas dá para a gente descrever, porque eles colocaram mãos, né, vermelhas, como se fossem manchas de sangue, né, representando o massacre. Em tinta vermelha, também escreveram Palestina Livre, isso bem na entrada ali da Casa Branca, e acho que é uma demonstração muito poderosa, né, por parte dos manifestantes, muito forte. Olha aí, o muro da Casa Branca apareceu. Olha, agora entrou ali, aí. Né? Tem que pressionar mesmo. É, né? Para dizer que o governo dos Estados Unidos está com as mãos sujas de sangue. Aí, ó, a imagem. É isso mesmo. Essa imagem. Está com as mãos sujas de sangue. Palestina Livre. Está banhado em sangue, ele que fornece as armas para esse genocídio. Será que ele fornece também as bombas de fósforo branco, que continuam sendo jogadas de aviões, que são crime, segundo a Convenção de Genebra? Né? Eu vi hoje uma imagem jogada de um avião, né? Desce como se fosse um véu branco. Onde aquilo encosta, queima, mata. É uma arma química perigosa, proibida, que Israel usa na maior cara de pau, né? Insensível, inimputável, com apoio de Biden. Agora você imagina, a gente fica nessa situação, né? E é Biden perdendo prestígio, com o risco do outro assassino, Donald Trump, ganhar a eleição ano que vem. Precisava surgir um candidato aí que desse alguma esperança de paz. Tá difícil de ter esperança. Olha que imagem horrível. Sim. Tá difícil, Lô. Nossa Senhora. Boa pergunta, Chico. Essa pergunta tem que ser respondida. Quem é que vende essas bombas de fósforo branco?
para o governo de Israel usar contra a população palestina. Se bobear, é o próprio Joe Biden e seus fabricantes de armas. Pode ser, né? Pode ser. Elô, querida, muito obrigada. Um beijo para você, até amanhã. Sigamos na luta. Sigamos amanhã, firmes e fortes por aqui. Com certeza. Vamos denunciando, é o que nos cabe. É isso, Chico. Isso aí. E a gente, inclusive, né, daqui a pouco a gente vai chamar o Guga por aqui, mas tem até uma documentarista brasileira, só queria fazer esse registro, que vive lá em Nova York, a Júlia Baixa. Ela coordenou uma mesa, né, no último feriado e rebateu essas acusações do presidente Joe Biden, já que a gente estava falando aqui dessa posição estadunidense. Porque o Joe Biden tem colocado em dúvida, né, Chico, o número de pessoas mortas lá em Gaza. Não basta tudo o que a gente tem visto, porque nessa guerra, né, até é difícil de falar isso, mas não tem como você negar, porque está sendo divulgado a olhos vistos nas redes sociais. A gente tem visto crianças mortas, mulheres, idosos. A Júlia Baixa, ela representa a organização Just Vision, e aí ela reuniu diversas entidades justamente para mostrar o que o mundo está assistindo a essa chacina, esse genocídio sem precedentes. E aí foram diversas organizações, entidades, direitos humanos que participaram dessa mesa redonda, desses encontros, né? Representantes, então, da Human Rights Watch, do grupo de israelenses de direitos humanos, o GISHA, da Defense of Children International e da Agência também das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Então, foram colocados ali diversos pontos em destaque de que Israel, né, a comunidade internacional, dizendo de que, de acordo com as leis internacionais, a comunidade internacional não tem o direito de se manter cúmplice desse genocídio. Então, queria deixar esse registro aqui também nesse encontro, que foi importantíssimo. E agora a gente vai voltar a olhar de novo aqui para o Brasil. Chico Pinheiro trouxe aqui no começo do programa, né, Chico, essa história das 400 mil pessoas que continuam, seguem sem energia. Casas. Exatamente. Se cada casa tem 4, domicílios. tem 5 pessoas, são 2 milhões. Né? Exatamente, bem observado. E tem estabelecimento comercial que Perfeito. tem 30, 40 funcionários. Quer dizer, você pode botar mais de 2 milhões de pessoas. Vamos falar então de domicílios e englobando o comércio também. Continuam sem energia elétrica aqui em São Paulo, depois das tempestades do final de semana. E, pelo que a gente tem de números oficiais, 4 milhões chegaram a ficar sem luz no estado como um todo. O Ministério Público de São Paulo já informou que vai entrar nessa semana, vai abrir uma investigação contra a concessionária, a Enel, por suposta omissão suposta, né, o que diz o MP, né, mas a gente já tem investigações, o MP vai entrar com uma investigação sobre o restabelecimento de energias nesses lugares. Inclusive, a Alesp ia ter uma audiência hoje, uma audiência pública, né, para a população a respeito de privatização da Sabesp. A gente vai falar sobre isso também ao longo do programa. Vou chamar aqui o Guga Noblar para a gente conversar sobre essa história. Guga, boa noite para você. Situação continua muito grave por aqui, né, meu amigo? Pois é, boa noite, Gabi, boa noite, Chico. O que vocês acham de uma empresa que teve, no ano passado, um resultado líquido de 640 milhões de reais, que triplicou nos últimos anos o seu lucro e que mesmo assim conseguiu demitir 36% dos seus funcionários e dos seus colaboradores. Pois é, a gente tem agora mais um exemplo daquela empresa que quer maximizar os lucros a qualquer custo, mesmo que ao custo da qualidade de um setor que é estratégico. Quando falta energia elétrica, o prejuízo para a cidade, para a população é gigantesco. E está faltando luz há mais de 3 dias, dependendo do local. E isso, claro, é efeito de uma empresa que está tentando diminuir o número de funcionários para lucrar cada vez mais. Eles tinham 23 mil colaboradores, caiu para 15 mil nos últimos tempos. Os funcionários, eles diminuíram de 6.400 para 3.800. Os terceirizados caíram de 17 mil para 11 mil. Então, é claro que uma empresa que está cortando o número de pessoas que atuam nela, enquanto, inclusive, aumenta o número de usuários, que aumentaram em 7% nesses últimos tempos, mesmo assim, mesmo com um aumento de lucro, com um aumento de demanda, eles vão lá
e diminuem o número de funcionários. Então o resultado, claro, é esse. A gente teve essa tempestade que derrubou mais de 160 árvores pela cidade de São Paulo, e o que falta, basicamente, é gente da companhia para desligar a energia elétrica e deixar que a cidade recolha essas árvores para que eles possam restabelecer a fiação. Os fios elétricos, a gente sabe que é outro problema, né, de São Paulo, é que poucos, acho que 7% só da fiação é aterrada. O restante é aquela que passa ali por cima da cidade e que está sob o risco de árvores que possam cair sobre elas, que foi basicamente o que aconteceu. E não tem gente, falta empregado, falta funcionário, falta colaborador da Enel para ir lá desligar a energia e deixar que a cidade retire as árvores. Então tá essa confusão. Eles têm um prazo que eles se comprometeram, a Enel, de conseguir resolver tudo isso até a terça-feira, portanto, até amanhã. Eles se comprometeram com o prefeito da cidade, com o Ricardo Nunes. Veremos se conseguirão fazer isso, porque por hora, como informou há pouco a Gabi e o Chico, 400 mil residências seguem sem energia elétrica. Pois é, Guga, acontece que a Enel não tem gente para fazer o serviço, que ela mandou gente embora para fazer dinheiro para os seus acionistas, para dar dinheiro, para dar lucro. Mandaram os caras embora. E esse prefeito aí que gosta de Fórmula 1, quando a cidade está às escuras, esse Ricardo Nunes, né, que é candidato, hein? Atenção, cuidado, porque a Assembleia Legislativa praticamente já aprovou a privatização da Sabesp. O Tarcísio já tem os votos contados na mão. Hoje é a luz, amanhã vai ser a água. Vai ser a água sob ordens do Tarcísio. Isso rola grana, o povo ganha dinheiro, negociações, os acionistas ganham, todo mundo ganha, né? Só o contribuinte, o cara que paga pelo serviço que fica péssimo, é que paga. E o senhor prefeito, né, sei lá, mesmo que a Enel tirasse, desligasse a energia, se esse prefeito tem gente para recolher árvore, não, porque está todo mundo ocupado para o prefeito e recapear pedaço de asfalto para ele fazer campanha eleitoral e botar dinheiro de publicidade nos veículos de comunicação. Só para lembrar, né, que o Nunes... São bilhões de reais que a Prefeitura de São Paulo tem em caixa e que vai torrando isso aí, né, comprando espaço em televisões, comprando espaço em jornal, notícia, parecendo notícia, mas tem grana por trás. É tudo lamentável. Só o contribuinte, o usuário que perde, viu, Guga? E só para lembrar que o Ricardo Nunes, esse ano, mês retrasado, né? Inclusive, ele assinou ali um documento afrouxando, né, o controle municipal sobre a Sabesp, porque a Sabesp tem direito ali a 50%, quase 50%, né, do controle, e aí teria um direito a veto, por exemplo, na hora da privatização, né? Teria um direito a veto na hora de privatizar, uma das principais metas do governador Tarcísio de Freitas, e o que se diz ali nos bastidores é que ele, o Tarcísio, em troca do apoio do Tarcísio nas próximas eleições, ele resolveu assinar esse documento que afrouxa ali e que entrega de bandeja, né, a Sabesp nas mãos do serviço privado. Esse é um prefeito nanico, né, um político nanico, sem estatura para nada. Esse cara virou prefeito de São Paulo porque o Bruno Covas morreu. Se não fosse visto o Bruno Covas, ele não chegaria jamais à Prefeitura de São Paulo. Agora, sentado em cima de um cofre poderoso, ele corre o risco de se reeleger. Embora haja outros nomes na disputa aqui de São Paulo, há o Guilherme Boulos no campo progressista, e há também o Salles, o homem da motosserra, apoiado por Bolsonaro. Quer dizer, vai ser uma guerra de foice no escuro aqui. Ô, Guga, mas eu queria te perguntar sobre essa nota do Weingarten que nos surpreendeu, né? Metendo pau em privatização, dizendo que os caras estão ficando ricos. Foi hackeado o Weingarten? Foi hackeado? O que aconteceu? O que está por trás disso aí? Olha, né? Óbvio que ele chama esses ricos de casta magnânima, com regalias, com barrigas cheias de lagosta e de whisky Blue Label. É a turma que ele sempre protegeu, ele e o Jair lá em Brasília. O que está por trás disso aí, Guga? Você tem ideia?
O Fábio Van Gaarden é aquele que é tido como talvez o candidato a vice na chapa com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes vai tentar a reeleição, vai tentar seguir na prefeitura e talvez o vice dele seja exatamente o Van Gaarden. Agora, o Van Gaarden ele tem uma relação muito ruim com o Tarcísio, então ele aproveitou aí esse apagão para dar uma fritada no Tarcísio. De vez em quando ele vai lá e dá umas no Tarcísio, mas não foi só ele que está se aproveitando desse momento para dar bordoadas em adversários políticos. O Ricardo Nunes está tomando pancada de todos os lados, né? A gente viu que todos aqueles que são os possíveis concorrentes dele na próxima eleição para a prefeitura estão hoje, claro, batendo no Ricardo Nunes. O Ricardo Salles, que o Chico citou há pouco, ele foi um dos que criticaram o Ricardo Nunes. Ele aproveitou para dizer que falta planejamento na cidade e atacou a gestão do Ricardo Nunes. O Boulos pegou ainda mais pesado. Ele chamou o Ricardo Nunes de rei do camarote, já que o Nunes, durante o apagão, foi rei do camarote. Ele foi para o UFC e ele foi para o autódromo assistir a Fórmula 1. Ele foi para o ginásio do Ibirapuera e para o autódromo. Ele presenciou 2 eventos esportivos durante essa confusão toda. Claro que ele deu muita brecha para ser criticado. O Ricardo Boulos chamou ele de rei do camarote, disse também que enquanto ele estava no UFC e a comida do paulistano estava estragando nas geladeiras por falta de energia, o prefeito estava ali passeando. E aí o Ricardo Nunes Guilherme Boulos, né, que chamou ele de rei do camarote. Foi o Boulos, o Guilherme Boulos. Eu falei Ricardo Nunes, Guilherme Boulos. Eu falei Ricardo Boulos? Colou uma confusãozinha. Não. É o rei do Acontece, E o Ricardo Nunes devolveu. Rei do Boulos, camarote, gente, rei do camarão, né? Rei do camarão, da lagosta, deve estar tudo. E o que o Boulos disse? Ele é rei do Red Label. Mas aí o Ricardo Nunes chamou, o Ricardo Nunes, que não sabe como reagir, sabe aquele que bate e não consegue bater de volta, chamou o Boulos de terrorista, fez a coisa mais boba de se fazer e falou que ele é o rei dos terroristas. Mas enfim, ele apanhou também do Kim Kataguiri, o Ricardo Nunes, o prefeito. O Kim Kataguiri disse que a cidade está um caos e o Kim Kataguiri é um dos que querem concorrer contra ele. A Tabata Amaral talvez tenha sido a que pegou mais leve, mas ela também prestou solidariedade às vítimas, e acabou dizendo que a cidade precisava saber melhor como lidar aí com essas situações agora de risco por conta da mudança climática, por conta, enfim, de toda uma série de transtornos que a gente sabe que estão já acontecendo devido, claro, à temperatura do planeta que está sendo alterada. Então, a gente não tem mais como fingir que está sendo pego de surpresa quando acontece algum evento extremo como esse que aconteceu em São Paulo. É claro que a saída, tanto da Enel quanto do prefeito, tem sido essa, a de dizer que é a pior tempestade desde que há a medição que foi feita e começou a partir de 95. Essa teria sido a pior tempestade de São Paulo, os ventos mais fortes que foram registrados. Agora, não há como se fingir de idiota. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Na Alemanha tem inundação agora. Então, não tem como se fingir, portanto, de surpreso. É por isso, inclusive, que o Ministério Público, que o governo federal está indo para cima disso. Estão cobrando o Ministério Público, obviamente, vai cobrar exatamente um plano para você se antever a esse tipo de situação ou estar preparado para quando aconteça esse tipo de evento extremo que eles chamam, né? Então, enfim, Ricardo Nunes, claro, virou vitrine e está tomando muita porrada, principalmente daqueles que querem pegar a prefeitura no ano que vem. Como você disse, né, Guga, virou tema federal também porque o Ministério da Justiça, né, com o Flávio Dino, entrou ali com uma notificação para a Enel. O secretário, o Adi Damus, também tuitou ali, conforme a orientação do ministro Flávio Dino, vou pedir para a gente colocar o tweet se a gente tiver, mas eu leio aqui. Conforme a orientação do ministro Flávio Dino, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, já preparou uma notificação, está tomando outras medidas para monitorar os danos causados, orientar os consumidores e mitigar
mitigar os prejuízos decorrentes da suspensão de energia elétrica. E aí tem um tempo relativamente curto, dado a urgência que tudo isso pede, né? Mas para a concessionária poder responder quais foram os problemas e por que não respondeu a tempo aos consumidores, né, Chico? É que caçar por irresponsabilidade, por dano ao patrimônio público, às pessoas, aos cidadãos, aos contribuintes, tem que caçar. Manda eles ligar dinheiro noutra freguesia. Aqui não. Agora, esse prefeito, só completando, viu, o Guga, além de incompetente, é burro. É burro. Porque tem que ser um cara muito burro. Se ele não tem sensibilidade, já é um problema. O cara não tem sensibilidade de ver o que está acontecendo na cidade e se divertir em camarote de Fórmula 1. Isso é falta de sensibilidade. Eu não posso pedir que ele tenha isso. Né? Nem ele, nem Tarcísio, esse pessoal, né? Esses riquinhos, não tem esse tipo de sensibilidade. Não sentem a dor dos outros. Aí tá bom. Mas é burro, porque tinha pelo menos que pensar com a cabeça de marketing político. Ela não vai pegar bem com a cidade às escuras e eu aparecer num negócio de Fórmula 1. Vão cair de pau em mim. Era o mínimo que um cara inteligente pensaria, mas nem isso ele tem. Tudo bem não ter, né, sensibilidade, a gente já não esperava. Agora, não ter o bom senso, né, político já é demais, né? É isso mesmo. Vamos falar de outro assunto também, porque o agro está querendo a anulação das questões do Enem. Mais uma questão aqui que a gente tem discutido muito desde esse final de semana, né? A bancada do agro está dizendo que tem cunho ideológico. Não surpreende a ninguém, né? Um total de 0 pessoas. Você está dizendo a bancada do agro, exatamente. Né? Quem é a 3 bancada questões do Enem. E está querendo convocar o ministro. Então, a frente parlamentar da agropecuária, como disse o Chico, a bancada, que é integrada por parlamentares ruralistas, estão dizendo que essas questões são de comprovação unicamente ideológica. A questão 89, por exemplo, abordou os fatores negativos do agronegócio no Cerrado, mencionando, por exemplo, a superexploração dos trabalhadores, as chuvas de veneno, assim, apontando, né, para os agrotóxicos que são utilizados pelo agro. A 71 está falando da nova corrida espacial financiada por bilionários, discutindo as perspectivas que ela aponta. E a questão 70 do Enem, da prova, tem como mote, como objetivo, falar do avanço da cultura da soja e também do desmatamento da Amazônia. E aí, eles não gostaram muito, né? Inclusive, o senador Sérgio Moro se pronunciou, claro, nas redes sociais a favor da anulação, junto com a bancada do agro. Vergonhoso, é o que diz o Sérgio Moro, o governo federal usar o Enem para fazer doutrinação ideológica e, ao mesmo tempo, atacar o agronegócio. Foi o que ele postou. Ai, Guga, não tem vergonha, né? E aí? É uma piada, é uma piada, é uma piada. Ele falou vergonhoso. Será que ele falou com S ou com Z? Porque o Moro não sabe português, né? Deve ter escrito. Será que ele falou olhando para o espelho? Porque vergonhoso é esse tipo de posição. O que a gente tem, mais uma vez, é essa turminha da extrema-direita acéfala, que não tem como fazer uma discussão política de alto nível apelando para a guerra cultural. Eles estão voltando para aquilo que fez com que eles aparecessem para a população, que é travar uma guerra, basicamente uma guerra de comportamento e uma guerra cultural. E o principal alvo, desde o início, foram os professores, que eles chamam de doutrinadores. A perseguição ao Enem começa em 2015, quando o Enem faz uma questão onde eles colocam uma frase da Simone de Beauvoir, que fala de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Era essa a frase que para eles tinha um cunho feminista. E aí eles acharam que aquilo era inaceitável. A partir desta questão da escritora francesa, eles passam a perseguir não só os professores e o Enem. Quando era presidente, em 2021, o Jair Bolsonaro, ele inclusive diz que a partir daquele ano, já em 2021, o Enem ia passar a ter a cara do governo federal, ou seja, de um governo com viés neofascista, um governo que a gente conheceu, um governo autoritário que tentou inclusive dar um golpe de Estado. A partir dali, sim, eles tentaram de alguma maneira controlar o que podia sair no Enem, porque o Enem é feito de uma maneira independente. Os professores que formulam as perguntas são
contratados por edital. Aquilo passa por uma banca de professores, 2 vezes por uma banca depois de professores que avaliam se aquela questão está bem formulada. Enfim, é feito de uma maneira que se desvincula do Estado e do governo. A partir da perseguição da extrema-direita, que passa a chamar professor de doutrinador e atacar o Enem, e aí sim, com a eleição do Bolsonaro, eles tentam aparelhar essa questão. Mas agora, com o governo Lula, voltou a ter a liberdade que tinha antes. Não foi o governo Lula que bolou nenhuma dessas 3 questões, e elas são supérfluas, não tem nenhum tipo de doutrinação em nenhuma delas. Mas essa turma da extrema-direita, que não tem nada além de uma guerra cultural para tentar conseguir trazer para eles algum tipo de lacração e para conseguir incitar a militância deles, voltaram, claro, para a estaca zero, que é essa, a de atacar professor, a de atacar o Enem. Estamos vendo mais um capítulo da guerra cultural bolsonarista. É isso aí, Guga. Vamos à luta mais essa semana, meu querido. Um beijo, até amanhã. Até amanhã, galera. Até mais. Boa noite, Chico. Até mais. Falou, Guga. Agora temos ele, hein, Chico Pinheiro? Quem temos agora? Nosso amigo Cacá está entre nós já. Grande Cacá. E aí? Saudade de você. Segunda-feira passada você não pôde estar com a gente. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Aqui. Tudo ótimo com vocês. Escuta aqui, a gente estava falando agora de um personagem que você aprecia muito, você segue o seu... Tá me ouvindo, Cacai? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Não, eu queria só saber, a gente estava falando do personagem aqui que você admira muito, né? Aquele lá de Maringá, Moro, né? Que está apoiando a bancada do agro. A bancada do agro agora está brigando por causa de prova do Enem. Vê que falta do que fazer, né? E o Moro está endossando, como se ele fosse um cara do agro, né? Não tem o que fazer. Está chegando a hora dele, né? Parece que agora, 16 de novembro, ele perde o mandato. Será? Como é que está isso? Você está sabendo, está acompanhando? Seu herói? Claro, estou acompanhando. Estou acompanhando, sem dúvida nenhuma. Mas essa história do Enem é tão inacreditável. Hoje eu ouvi, pela manhã, na Rádio Bandeirantes, um tradicional comentarista aqui, criticando o Enem com esse mesmo cunho ideológico aí, dizendo assim, por exemplo, em educação, eles estão citando aquele Foucault, completamente ultrapassado, um ignorante. Ele falando assim do Foucault. Quer dizer, é algo assustador. Né? Ele é iluminado, né? Como é que Agora, olha... podia citar o Foucault, enquanto o outro canta Edith Piaf, né? Sérgio Moro, lembra? Edith Piaf. Não, é uma tristeza. Olha, eu tenho informações, eu acompanho muito de perto, tanto quanto posso, né, através dos advogados lá de Curitiba. Eu me preocupo um pouco, porque nós já estamos... O Poder Judiciário, a partir de metade de novembro, o Poder começa a entrar de férias, né? Eu nunca vi um Poder com tantas férias e tanto feriado na minha vida. Então, a ideia era que esse julgamento se desse até o mês passado. O Moro, com os contatos dele, conseguiu manobrar para passar para novembro, até a primeira hipótese seria 26 de novembro. Eu acho tudo muito ruim de deixar para o final do ano, porque as informações que eu tenho é que, tecnicamente, o processo ele é um processo insuperável, ou seja, ele vai resultar na cassação do Moro, o que seria extremamente importante que essa cassação se desse em Curitiba, simbólico até, eu diria. Sim. Porque depois, é claro, de um jeito ou de outro, vai vir para o TSE. Nós temos que imaginar, Gabi e Chico, que o TSE ele vai mudar muito a partir de novembro agora. Nós vamos ter uma composição de forças diferente, muito pouco tempo no TSE, porque o ministro Benedito sai, que tem sido muito rigoroso como corregedor, quero deixar aqui as minhas homenagens a ele, e nós teremos uma hipótese de ter um TSE que não faça esse enfrentamento rigoroso de pessoas como esse Moro. Mas eu acho que é importante, por tudo que eu tenho conversado com os advogados, até me chamaram para que, vindo para o TSE, para que eu fizesse a sustentação oral, não é minha área, direito eleitoral, não pretendo fazer, acho que pode parecer uma questão pessoal, seria dar muito prestígio a esse indigente intelectual, parecer que eu tenho algo pessoal contra ele. Então eu prefiro trabalhar, como sempre tenho trabalhado, com clareza, com coerência constitucional,
escrevendo, criticando, debatendo, e acho que, ao que tudo indica, tem uma boa chance dele ser cassado lá no Tribunal Regional Eleitoral de Curitiba. Seria simbólico. Agora, dia 16 ou 26, né? 16. 16. Está marcado para 16, mas há um trabalho para adiar. Eu não gosto de criticar os advogados que trabalham para adiar, não, porque faz parte do processo democrático, né? A informação que eu tenho que talvez fique para 20 e pouco. Mas vamos esperar. O que interessa é que o processo está maduro, acho que o Tribunal Regional Eleitoral... Você tem que ver, o país quando muda e a democracia se fortalece, a gente começa a ver coisas surpreendentes. O Tribunal Regional 4, que é um tribunal que simplesmente aprovou todas as questões do Moro, todos os absurdos, toda a parcialidade, toda a falta de competência do Moro, agora se deu para o suspeito para julgar ações de improbidade relativas à Lava Jato. É algo absolutamente novo, ou seja, o próprio tribunal, que eu diria que é um tribunal de passagem nas questões criminais, foi o tribunal que manteve a prisão do Lula, o tribunal que manteve uma série de delações que não deveriam ter sido aprovadas, fazia absolutamente tudo que o Moro decidia, tinha uma aprovação imediata, quase que um tribunal de passagem. Agora, com os novos ares, com a democracia se fortalecendo, com o Supremo Tribunal se posicionando de forma vigorosa em relação aos abusos, não só o Tribunal Supremo, mas também o Tribunal Superior Eleitoral, nós começamos a ver que as estruturas dos tribunais regionais começam a mudar. É assim que funciona, Gabi. Eu sou advogado e sei perfeitamente que quando nós temos decisões que são decisões democráticas, decisões arejadas no Supremo Tribunal especialmente, a tendência dos tribunais é prestar mais atenção. Existe um livrinho, que o Moro provavelmente nunca botou a mão nele, que é a Constituição Federal, e esse livrinho é que norteia os nossos passos, né? Então, eu entendo que as coisas estão começando a entrar nos eixos. Queria te perguntar a respeito dessa história, né, que a gente continua sem luz em São Paulo, muita gente, 400 mil domicílios, para ser mais específica, né? Eu queria perguntar a respeito da concessão da Enel, né? A gente teve, por exemplo, lá em 1959, o Brizola, com uma canetada, né, na rede elétrica ali do Rio Grande do Sul, ele cassou essa concessão. Seria possível fazer isso? Como é que seria esse processo de reestatização? E, assim, pensando do ponto de vista político também, né? Porque a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um apagão, existe um custo político ali para essas pessoas e que estão tentando se reeleger, inclusive, né? Ricardo Nunes, inclusive, ali de conluio com o Tarcísio, o governador do estado, para tentar se reeleger. Gabi, cassar a concessão é uma coisa imperiosa. Tem que haver a cassação da concessão. Não é possível que você tenha um apagão como esse em São Paulo. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão sem comida, que está apodrecendo, pessoas que não têm como subir o elevador, mas nós temos que pensar que existem hospitais que às vezes não conseguem ter a geração necessária de energia, existem alguns lugares em que as pessoas podem morrer, as pessoas podem ficar à míngua. Quer dizer, nós temos que ver alguns dados que são impressionantes. Em 2019, quando foi feita a privatização, tinha 23.835 funcionários. Hoje, em setembro agora, tinha 15.366. 36% dos funcionários foram demitidos, porque o que interessa é o lucro. Como é que se pode colocar a energia de uma cidade, de um país, de um estado, nas mãos de quem só visa o lucro? Aqui em Brasília, depois que a SEB foi fechada e privatizou e veio a Neo Energia, Brasília virou uma vergonha, Chico. Eu moro no Lago Sul, que é um lugar mais... Aí é Enel também? Tudo é mais caro. O quê? Aí é da Enel também? Que eu não falo. Não, aqui é uma... Nel, não é a mesma, não. É um grupo diferente. Mas o resultado... Na minha casa, eu moro no lugar que eu diria mais privilegiado de Brasília, cai a luz pelo menos 2 vezes por dia. Queima a televisão, queima vários aparelhos e tal, não dão nenhuma satisfação. E tem um detalhe, Gabi. A minha conta de luz, depois que foi privatizada, ela aumentou 3 vezes. Triplicou. Quer dizer, é algo inacreditável você pensar na hipótese de uma cidade como São Paulo ficar parada esse tempo inteiro sem luz, sem sequer que tenha uma satisfação correta. Tem que haver a cassação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu vou muito a São Paulo trabalhar, amanhã mesmo estarei aí,
E me impressiona, com todo mundo que eu converso, as pessoas não são favoráveis, em regra, por exemplo, à privatização da empresa de água. Isso aí é uma coisa que eu acho que o Tarcísio tomou um susto quando ele falou que ia privatizar. Claro que ele vai privatizar, porque o que interessa é o dinheiro, e o dinheiro, além do lucro, dinheiro para fazer campanha. No Rio de Janeiro foi assim. A privatização de algum sistema no Rio de Janeiro propiciou que a campanha do atual governador fosse corrida à larga. Agora, nós temos que voltar a discutir, é claro que essa direita empeternida tem o direito de reclamar, eu não discuto disso, mas nós temos que pensar que esse sistema falhou. São Paulo está há 2, 3 dias sem luz. Repito, além de 2 milhões de pessoas que estão sendo atingidas, você tem outros sistemas como hospital e vários outros lugares que são sistemas que podem levar à morte com prejuízo incalculável. Claro, o que a ANEEL está dizendo? Eu ouvi a ANEEL dizendo, não, nós vamos analisar caso a caso para fazer os devidos ressarcimentos. Não é nada. Isso não funciona, Gabi. Não funciona. Por exemplo, aqui na minha casa, queimou uma televisão antiga que eu tinha. Eles queriam que eu tivesse a comprovação de quando eu comprei a televisão. Não, e que a televisão queimou por causa daquelas quedas sem contar. Alimentos estragados. Como você comprova isso? Eu estou com medo de cair para a segunda divisão e na hora que eu estou vendo o Cruzeiro jogar, cai a luz. Sorte ainda tem sua. Esse problema emocional gravíssimo. Sorte sua. Você não vê o Cruzeiro perder, pelo menos. Provocando o Chico aqui, viu? Eu sei que você está provocando, mas eu acho que você tem sorte, porque se ficasse ligado o tempo todo, você ia ver que a coisa está feia. Ô, Cacá, de que depende a cassação dessa Enel, a concessão dela? Depende de quê? Vontade política. Depende de vontade política, e é evidente que isso vai dar margem a uma discussão muito séria na justiça, né? É claro. Aí você tem uma discussão, assim, as empresas que investem, Chico, elas têm que ter segurança jurídica. Isso é óbvio. Você não pode imaginar, por qualquer motivo, você cassar uma concessão. Não é isso que eu estou dizendo. Peraí, mas quem investe... Para você cassar uma concessão, tem que ser... Mas, desculpa interromper, mas eu tenho que falar, mas quem investe é o contribuinte, quem está usando o serviço, que está investindo na empresa, porque ela não está investindo em nada, claro. Ela está cortando investimento. Claro, mas existe uma regra. Existe uma regra que nós temos que ter muito cuidado, porque o Brasil é um país que, embora agora, surpreendentemente, de forma positiva, eu li um dado ontem, que o Brasil teve um número foi o segundo país para que recolheu investimentos externos. Eu fiquei feliz com esse dado. O fato é que o que o governo tem que pensar é a hipótese de não privatizar alguns setores. Esse é que é o fato. Nós temos a privatização da energia em São Paulo, um desastre. Desastre a ponto de nós estarmos discutindo aqui a necessidade de cassar a concessão. Está se discutindo agora que vai cassar a questão da água. Certamente será um desastre. Eu repito, a minha energia, a energia que comprou aqui é NEL, não é Enel, é NEL. A minha energia em casa subiu 3 vezes. Eu falei com a diretora da empresa recentemente, fui fazer um debate jurídico, ela disse que me daria uma satisfação, não tive a resposta para essa aqui, mandei para ela a conta do que eu tinha aqui, ou seja, nós temos que discutir novamente o Estado. Essa é uma discussão mais séria. Eu acho que o governo Lula precisa tomar pé dessas situações. É claro que nós estamos num momento ainda de muita dificuldade. Você está vindo uma GLO aí, que é algo que vai dar muita margem para discussão sobre todos os aspectos. Mas no tocante a essas empresas, que são empresas que prestam serviço essencial à população e que não estão prestando serviço à contenda, ao contrário, essas empresas têm que assumir a responsabilidade. E está prevista a hipótese de cassar a concessão. Acho que é correto. Quem caça é o governo federal? É o presidente da República? Eu não conheço especificamente o procedimento. Quase certamente é o governo federal. Eu não conheço o processo de privatização. Hoje até eu li que o governador de São Paulo está criticando a forma com que foi privatizado, dizendo que não existe muita certeza do que teria que apresentar. Acho que é o prefeito. Que ele fará, quer dizer... Acho que é o prefeito. Não, acho que foi o governador que está criticando. Eu vi o prefeito criticar. O prefeito eu não leio. Então, eu talvez não tenha. Mas, olha, o que o país tem que ver é isso, essas questões essenciais que não deveriam ter sido privatizadas. Se privatizadas, se não estiver prestando serviço para a população, tem que tomar providência, não tem outra saída.
Outra coisa que eu queria perguntar também, Cacá, é a respeito da GLO, né, que começou, no caso, nessa segunda-feira, né? Então, a partir de hoje, dia 6, as Forças Armadas estão à frente das operações de segurança ali nos aeroportos de Guarulhos, alguns aeroportos também Rio de Janeiro, Galeão, né, Itaguaí e Santos, em São Paulo. Então, o presidente Lula assinou esse decreto da garantia da lei e da ordem para, como ele disse, fortalecer ações de combate ao crime organizado e diz que isso é uma medida que vai conter a crise de segurança pública no Rio de Janeiro. Queria saber a sua avaliação, se você acha que esse é um caminho que Lula tomou, estava evitando, inclusive, chegar a esse ponto, né, mas assinou ali o decreto da GLO. Gabi, eu tenho muita preocupação com a GLO. Quando, no 8 de janeiro, inclusive, eu estava na Bahia, mas conversei com o ministro Flávio Dino mais de uma vez, o ministro sempre muito ponderado, eu digo até assim com uma coragem enorme, chegou-se a discutir, pessoas querendo GLO, o Lula foi peremptoriamente contrário, seria uma GLO desastrosa, porque naquele momento existia uma divisão nas Forças Armadas, existia uma questão política nas ruas, se tivesse feito GLO naquele momento, o Lula acertou, o Lula tem esse feeling político, experiência política, o Flávio Dino também, felizmente naquela época não teve. Agora, embora no primeiro momento eu tenha sido contrário, eu não gosto dessa história de botar as Forças Armadas com poderes policiais. Eu não gosto. Ainda que o ministro Flávio Dino tenha feito uma explicação que é correta sobre certos aspectos. Ele diz, não, a GLO vai ser somente para aquelas áreas federais. São os portos, que seria a Marinha, os aeroportos, que seria a Aeronáutica, e a fronteira, que seria o Exército. E não vai ter o poder de polícia. Isso dá uma certa tranquilidade. Eu confio muito no senso político do Lula e na capacidade de observação jurídica do Flávio Dino. Mas ainda assim, eu quero registrar a minha preocupação. No momento em que nós estamos querendo fazer com que as Forças Armadas voltem para os quartéis, voltem para uma normalidade democrática, sem ter essa presença na vida política brasileira, a GLO sempre preocupa, sempre. Embora esse raciocínio, nós temos que ver o seguinte, qual é um dos fundamentos básicos, Chico, para que a GLO pudesse entrar em vigor? É que existe uma questão de domínio de território. O Rio de Janeiro, nós estamos perdendo o Rio de Janeiro, nós quase já perdendo o Rio de Janeiro. Tem 65% do território do Rio que é dominado pela milícia e 15% dominado pelo tráfico. E o resto eu até gosto de brincar. E o resto é dominado por pastores bolsonaristas, hein? Que de certa forma está brincando bem perto ali das milícias e tal. O que sobrou para a população brasileira são as praias, e que ontem, infelizmente, com aquele tsunami que teve lá, nem as praias agora sobraram mais. Então, falando sério, eu acho que, como você tem uma questão territorial gravíssima no Rio de Janeiro, então existe essa necessidade, e aí eu acho que o Lula fez muito bem, o ministro Flávio Dino fez muito bem, que mesmo colocando no Galeão e colocando nos portos e na Baía da Guanabara a Marinha e a Aeronáutica para poder tomar as providências de controle, não fez com que ela fosse para as ruas para tentar conter essa criminalidade. Porque aí nós vamos, no meu ponto de vista, correr um risco seríssimo, inclusive de haver uma dominação por parte desses grupos organizados junto às Forças Armadas, que não tem esse preparo excessivo. Então, eu repito, tenho preocupação, sim. No primeiro momento, eu era contrário. Entendo que as razões do presidente e as razões do ministro Flávio Dino são absolutamente relevantes, apenas em áreas federais, apenas para cuidar de portos e aeroportos, em lugares onde a Polícia Federal já era a responsabilidade dela para fazer o controle. Eu até digo o seguinte, a Polícia Federal, ao que consta, está um pouco sucateada, está faltando dinheiro para a Polícia Federal, faltando membros para a Polícia Federal. A Polícia Federal brasileira é de altíssima qualidade. Então, o que eu penso? Paralelamente a esse ato extremo, né, que vai ser até março do ano que vem, espero que não seja prorrogado, nós temos que investir na Polícia Federal, aparelhar a Polícia Federal, abrir concurso para a Polícia Federal, para que nós não precisemos botar os exércitos na rua. Eu não gosto de exército na rua. Eu não gosto de exército na rua, eu não gosto de Forças Armadas na rua. Nunca deu certo. Forças Armadas têm que ficar no lugar dela. Isso é uma preocupação que eu registro. Nunca deu certo. Nunca deu certo.
Ô, Cacai, mas aí os militares da aeronáutica, da marinha também, eles não teriam o poder de polícia nesses lugares, né? Que aí poderiam revistar pessoas, só para as pessoas entenderem, né, o que é esse poder de polícia. Seria revistar pessoas, prender pessoas também, inspecionar diversas áreas que poderiam ser consideradas suspeitas? Nesses lugares, sim, onde eles estiverem, onde a GLO foi feita, GLO específica, né? GLO para os portos, e não são todos os portos, está lá os portos que vão ser. Para a Baía da Guanabara, para os aeroportos. É claro que nesses espaços, assim como a Polícia Federal tinha um poder de polícia, e segundo a informação que se dá para justificar, é que falta, inclusive, pessoas suficientes da Polícia Federal, é claro que lá eles terão esse poder. O que acontece, eu espero que isso seja cumprido, eu conversei com algumas pessoas, é que há por parte tanto da Marinha como da Aeronáutica e também do Exército, um interesse de fazer, eu diria assim, um policiamento que seja rigoroso, mas que não tenha essa ostensividade de prisão, de necessidade de mostrar força. Força eles já têm. Então, é muito importante que nós, a sociedade civil, vocês, a imprensa, que cumpre um papel fundamental, que nós acompanhemos a forma que isso vai ser levado. Repito, eu seria contrário à GLO, em princípio, lá em 8 de janeiro, eu acho que o Lula foi muito bem, o ministro Flávio Dino foi muito bem, e felizmente nós defendemos que não deveria ter. Aqui é diferente, aqui tem uma questão territorial, o Rio de Janeiro está dominado, o Rio de Janeiro é um caso inacreditável, 6 últimos governadores do Rio, 5 foram presos e 1 foi afastado. E esse é um caso seríssimo, a milícia... E se bobear, esse aí vai caminhar para alguma dessas coisas. E nós temos a questão gravíssima da milícia, né? Agora, felizmente, por mais grave que seja, Chico, não foi colocada o Exército para tomar conta da questão da milícia, porque aí nós teríamos realmente um erro fatal, porque ou nós faríamos um massacre naquela área, ou um risco enorme deles dominarem o Exército, infiltrarem no Exército e fazer do Exército aquilo que nós não queremos que faça. Para mim, quanto mais cedo as Forças Armadas voltarem para casa, é melhor. Mas eu reconheço que a situação como diria lá em Minas, de bezerro desconhecer a vaca, entendeu? Então, é grave. Bezerro está desconhecendo a vaca. Ô Cacai, tinha muito mais coisa para falar com você, inclusive sobre o Rio de Janeiro, né? Candidaturas possíveis à Prefeitura do Rio, né? Tem bolsonaristas, tem Bolsonaro, já que o general Braga Neto está inviabilizado para isso, né? Mas fala-se até da possibilidade da Michele Bolsonaro sair candidata, eu não sei de onde é o título dela, se pode, como tem também o caso da Conja, a Rosângela Moro, ser candidata a prefeita de Curitiba ou depois ser senadora, não sei qual é também o domicílio eleitoral, porque ela dorme com o Moro em Curitiba e Brasília, mas é deputada por São Paulo, né? Mas são assuntos aí que a gente queria falar com você, mas o tempo chegou no fim aqui. Vou deixar isso como aperitivo para a semana que vem e também a questão dos processos criminais desses caras que tentaram subverter a democracia no Brasil, inclusive de altas autoridades. Eu estou achando que o tempo da justiça está muito, muito lento. Sem contar que o Hamilton Mourão, né, Chico, a gente estava falando disso nos bastidores, já faz umas 2 semanas que ele propôs, né, aquele projeto para anistiar os condenados lá do dia 8 de janeiro, né? Isso também é bastante engraçado é que a proposta de anistia, Gabi, a proposta de anistia jamais seria apresentada pelo Mourão para esses que foram postos aí na primeira condenação. Pois é. Ele está fazendo uma proposta de anistia para as pessoas que futuramente serão condenadas, né? Os do Exército, os da... Bolsonaro. Provavelmente os financiadores. E os políticos e a família Bolsonaro, porque a previsão é que nós temos 17 políticos que entrarão na próxima leva. Eu concordo com você, Chico, está demorando muito. A sociedade começa a ficar inquieta. Eu participei do Festival Literário em Itabira, e embora eu estivesse tratando de literatura, eu fui abordado diversas vezes nas ruas por pessoas da cidade, perguntando, mas vem cá, vai ficar só naqueles que estavam lá dentro? Vai ficar só nessa raia miúda, foi a expressão que eles usavam lá. Não pode ser assim. Para que a gente dê credibilidade a esse processo, é necessário chegar nos que financiaram, nos que mantiveram, nos políticos e na família que seria beneficiada. Tem que pegar peixe grande também. É isso aí. Justiça muito lenta se torna justiça ineficaz.
Não é? E é um negócio que Sem dúvida preocupa, nenhuma. sim, porque esse negócio está sendo empurrado aí lentamente. Eu queria saber dos telefones que foram apreendidos, né? As quebras de sigilo, Embora eu vou trabalho da dizer uma Polícia coisa, viu, Federal. Chico? Ah, A experiência que eu tenho é um processo que os fatos se deram dia 8 de janeiro, claro que começaram muito antes, a preparação anterior, o financiamento anterior, as reuniões de preparação de golpe foram bem anteriores, mas eclodiu dia 8 de janeiro. Você conseguir fazer com que a Corte Suprema julgue num prazo relativamente curto para o processo penal, que você tem que manter o devido processo legal, você tem que ter a ampla defesa, você tem que ter o contraditório. Esse prazo não é um prazo alongado. O que causa espécie, e aí você tem razão, e eu ouvi isso muito nas ruas e ouço isso muito, é que como já julgaram vários dos que estavam na linha de frente, vamos chamar assim, é necessário agora o segundo passo, porque é necessário que você parta para esses financiadores e para os militares, especialmente para os políticos, porque senão a sociedade não vai compreender tanto rigor para um e pouco rigor ou nada de rigor para aqueles que realmente foram os cabeças de toda essa trama que quase levou o Brasil para uma ditadura. É isso. obrigado, Cacai. Cacai, Grande boa noite, professor obrigada. Antônio Carlos de Almeida Castro, né, homem Abraço grande. homem do direito e homem das rodas literárias de Afonso Borges, lá em Itabira, né, do Grupo Literatura. É verdade. Liberdade Eu queria e falar com Beleza. vocês. Alegria Tá bom, nossa, Cacá. Cacai. Abraço grande. Semana que vem tem mais. Boa noite, Vamos querido. falar dessas Combinadíssimo. candidaturas da Conja e da Michele, semana que vem. É isso aí. E nós vamos indo também, né, meu querido Chico Pinheiro. Hoje, Acabou. vocês ficaram com a dupla, mas logo, logo a formação já está de volta, Faz falta. né? Chico Xará Savolta. faz muita falta. A gente fica com saudade dele, mas a gente está aqui sempre muito bem acompanhado. Agora, você também fica mais bem acompanhado. Também na companhia de César Calejão e Robertinha Garcia, agora com o Sinapse CL. A partir de agora, é só você ficar aí, não precisa fazer nada, que o Sinapse já vai começar. Vambora, Chico. Coragem, que já é segunda-feira, semana está Coragem. começando. Vamos É nessa. isso aí. Obrigada, boa noite, até amanhã. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento, atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.